Nossa conversa agora é com o presidente da CDL de Campina Grande, Arthur Almeida. Arthur, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio do Portal Mais PB na Mais TV. A CDL tomou uma posição em relação ao impeachment de Campina Grande. Qual foi essa posição? Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos. E a CDL Campina Grande teve uma reunião ontem à noite e, por unanimidade, a sua diretoria tomou a decisão de apoiar o impeachment da presidente Dilma. Por quê? As razões são diversas, mas assim, as principais foram exatamente o que está consubstanciando o pedido de impeachment, que é exatamente o crime de responsabilidade, quando o governo fez o chamado pedalada fiscal. O que é pedalada fiscal? Todo mundo sabe, pelo menos já foi amplamente divulgado. É exatamente o governo gastar muito além da sua capacidade de receita e, para isso, maquiar os balanços, para que pudesse aparentemente mostrar que estava tudo dentro dos conformes. Isso foi e tem sido a principal causa, né, o principal responsável exatamente pelo desequilíbrio nas contas e, mais do que isso, pelo desequilíbrio na nossa economia. A economia de Campina Grande sente esses efeitos de que forma? Você está integrado, não tem como você desintegrar. A macroeconomia, né, que foi fortemente atingida por esse descompasso, por esse desequilíbrio construído pelo atual governo, ele termina levando reflexo porque começa a interferir, primeiro, na geração de empregos. No primeiro momento você diminui a quantidade de empregos gerados e no segundo momento você começa a interferir no que diz respeito às demissões, que começam a ser crescentes e naturalmente você termina contaminando todo o ambiente econômico, né, do país, e aí vai se estendendo nas regiões e, por sua vez, aos estados e às respectivas cidades. Isso funciona não de uma vez, é um processo, né, e o que é pior, né, o tempo que leva para se desconstruir é um tempo relativamente curto, mas o tempo que se leva para construir é relativamente longo. Daí porque enquanto mais cedo a presidente Dilma puder sair do governo, né, na visão, né, não só da CDL de Campina Grande, mas de praticamente todo o setor empresarial do país, é que a gente começará a ter uma perspectiva da reconstrução ou da reconfiguração do Brasil nos trilhos, para que a gente possa se inserir novamente dentro do ambiente de credibilidade, do ambiente de competitividade internacional, que são exatamente elementos fundamentais para você levar o país a um nível de desenvolvimento. Tem uma ala da política que acha que o Brasil vira essa página a partir do momento em que os opositores da presidente Dilma Rousseff deixem ela governar, acreditando esta crise à oposição. Na sua perspectiva, não há saída para o Brasil se não houver a mudança do comando do governo? Veja só, eu acho que não é primeiro você querer colocar a culpa na oposição por uma crise que seu governo provocou, é algo assim surreal de acreditar que alguém queira. Do governo, né? Então você acaba a oposição e diga, pronto, você vai ter agora uma ditadura, acabou-se. Obviamente a oposição tem que estar lá para apontar as falhas, para apontar. A oposição tem esse papel, aliás, ela tem essa obrigação, inclusive constitucional, de se opor. A própria nomenclatura do nome já se coloca, oposição. O que competiria ao presidente era ter criado condições para que seu governo fosse bem. Se você pegar nos gráficos, se dá para ver isso bem claramente, o desequilíbrio nas contas públicas que o Brasil começou a apresentar, começou a partir de 2008. Você vinha num processo de superávit e a partir de 2008 você começou a diminuir esse processo de superávit. Então, e é exatamente quando o governo, né, presidente Lula, tomou a decisão de lançar Dilma candidata a presidente. Então, a partir daquele momento, houve uma mudança no rumo econômico e de lá para cá você teve em 2010, de forma meio que artificial, um crescimento econômico fora da margem que o Brasil vinha apresentando. Em 2010 a economia ultrapassou 7% de crescimento, mas a coisa foi tão artificial que em 2011, só um ano após, você teve uma queda superior a 50% desse PIB. Então o PIB já cresceu menos de 3,5% em 2011. E aí depois veio caindo, chegou num nível que infelizmente nós nos encontramos. E paralelo a isso, você vê o desajuste nas contas públicas crescendo. Você tem a economia caindo e o desajuste nas contas públicas crescendo. Então, essa chamada boca do jacaré, que os economistas... Essa combinação aí. Aí, meu amigo, não foi a oposição que criou, não. Foi o governo que produziu. A oposição está ali para denunciar e tem que ser feito. Eu acho que é muita irresponsabilidade alguém defender esse tipo de argumento, o momento que nós estamos atravessando.
O Brasil precisa urgentemente mudar sua agenda, e a agenda do Brasil só vai começar a ser virada a partir do momento que a presidente Dilma sair. Isso aí, para mim, é muito evidente, é muito claro, da mesma forma que eu estou conseguindo lhe ver dessa forma. O governo perdeu a governabilidade, o governo perdeu a credibilidade. Quando você perde a credibilidade, é algo quase impossível de você reconquistar, porque você perder popularidade é uma coisa, mas você perder credibilidade é outra, completamente diferente. E é exatamente isso que a gente percebe que aconteceu com o governo da presidente Dilma. Nenhum compromisso que esse governo assumiu conseguiu cumprir. Nenhuma promessa. Todos os números levantados na própria campanha em 2014, um mês depois, mostrou-se completamente mentirosa. Ela foi completamente desmascarada. E a população, naturalmente, se sentiu vítima de um estelionato eleitoral. Que isso é um outro fator que consubstancia, né, alimenta ou retroalimenta o sentimento da imensa maioria dos brasileiros de querer que esse governo saia ou se acabe o mais rápido possível. E esse caminho, naturalmente, é através do impeachment. Esse debate nacional está muito presente também no cotidiano das pessoas e nos municípios. Você é pré-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PPS. Está se discutindo sucessão municipal em Campina Grande ou esse debate nacional termina ofuscando as discussões municipais? Tem ofuscado. É inevitável você fugir desse debate nacional, porque você termina se integrando. Um país como o Brasil, você não tem municípios autônomos ou estados autônomos, você está dentro de uma federação, então interfere diretamente, não tem como fugir. Né? E a população brasileira, depois de anos, está andando para trás, literalmente. A gente, depois da criação do Real, você teve um processo de ascensão social e econômica o maior período de ascensão social e econômica da história do Brasil. Nós brasileiros experimentamos a partir do Real, e agora começamos a perder. E aí isso deixa as pessoas extremamente angustiadas. Agora, é importante, Heron, e eu tenho dito sempre que tenho a oportunidade de falar, que essa eleição municipal, embora o debate ainda não esteja acontecendo, mas ela talvez seja uma das eleições municipais mais importantes diante de um momento histórico que nós estamos atravessando, por 3 aspectos. Primeiro, eu acredito que o eleitor, ele irá para as urnas com o sentimento de desejo de mudança, porque ele está pagando um preço muito caro por isso. Não é? Aquele eleitor que achava que não dependia da política para viver, eu acho que todo mundo já escutou isso, ele está começando a compreender que a política, seja ele funcionário público ou não, seja ele usuário do serviço público ou não, a política interfere na sua vida de forma direta. Não falo nem de forma indireta, não, falo da forma direta. E essa política é feita através das nossas escolhas. Esses políticos são feitos através das nossas escolhas. Então, eu percebo que está começando a ter um nível de sentimento nesse sentido. O segundo aspecto, que eu acho determinante para isso, essa crise ela não foi produzida pelos municípios, mas a recuperação dela será determinante e ela começará a partir dos municípios. Porque se a gente for esperar que a coisa fique boa do ponto de vista macro para poder chegar no município, levará muito tempo. A pessoa que mora na cidade não vai aguentar, o trabalhador, porque a vida, na verdade, acontece no município. Né? O Brasil, o estado da Paraíba, é um processo muito mais de georreferenciamento, mas a vida, o cotidiano, as atribuições, o dia a dia das pessoas, acontece na cidade. Então, o papel do prefeito nessa crise será determinante, no sentido de quê? De buscar caminhos que possam fazer com que aquela sua cidade se desenvolva, que aquela sua cidade gere oportunidade de emprego, de trabalho, que possa conseguir atrair o maior volume de investimento possível do ponto de vista privado, já que existe um escasseamento de recursos públicos, e isso se faz extremamente necessário para que a gente possa, no somatório dos municípios se desenvolvendo, a gente comece a reverter, né, a diminuição na atividade econômica que o Brasil vem apresentando. Então, o papel do município será fundamental. A partir dos municípios, nós iremos conseguir, sem sombra de dúvida, e vencer essa crise, que talvez seja uma das maiores crises de nossa história. Num debate da Associação de Campina Grande, sempre marcada pela polarização e disputa de grupos de poder, sobretudo o grupo que está no poder, Cunha Lima, com o maior grupo que se opõe a quem está no poder, que é o grupo Vital. Num debate como esse, que é muito temperado pelas acusações pessoais, comparativos de governos, os dois já governaram a cidade, como inserir uma discussão nova? Você acha que esses outros atores do debate estão
se interessam por essa discussão, mais do ponto de vista macro, da economia da cidade, das oportunidades que a cidade precisa gerar? Eu acho que eles serão pautados a ter que discutir isso, porque nós passamos 20 anos indo votar com o ambiente político resolvido. Então, quando você falava, por exemplo, geração de emprego, não prendia a atenção das pessoas, porque as pessoas estavam trabalhando. Quando você falava em alguma coisa que pudesse levar ao desenvolvimento, talvez não prendesse muita atenção, porque as pessoas estavam tendo uma ascensão social em sua vida. Agora não. Todas as camadas sociais têm apresentado perda no seu poder aquisitivo, mais fortemente a classe média e as classes mais populares. E essas pessoas não vão querer, né, que seus candidatos se restringam ou restringam suas plataformas de campanha, restrita apenas a dizer o que fez ou o que deixou de fazer. O que o eleitor vai querer é perspectiva. De que forma eu posso imaginar que eu terei amanhã a oportunidade de voltar a trabalhar, por exemplo? Eu tenho ido a muitas casas, tenho tido a oportunidade de fazer muitas visitas, reuniões, pequenas reuniões, conversando com as pessoas, para escutar o que é que as pessoas pensam, quais são as dificuldades, para também me apresentar. Eu ainda sou uma pessoa desconhecida, eu até brinco com as pessoas que trabalham comigo, eu digo que a dificuldade que eu tenho para fazer campanha, porque enquanto os políticos profissionais, eles recebem para fazer político, eu estou trabalhando nas minhas empresas para poder gerar a oportunidade de até pagar a ele, né, através dos impostos. Então você termina tendo que conciliar a sua agenda para poder tentar se fazer conhecido. Então, em todas as casas que eu tenho chegado, todas as casas que nós temos chegado, tem uma pessoa, tem duas, tem três pessoas que perderam o emprego. E o que é pior, perderam o emprego e não tem perspectiva de arrumar novos empregos. Então, tenho certeza que esses grupos que tiveram já toda a oportunidade de administrar Campina Grande, eles não puderam ficar presos a esse jogo que é um jogo meio armado, para poder naturalmente fazer com que outros candidatos... É um jogo que interessa a eles? Claro, eles são extremamente beneficiados dessa coisa de 13 campinenses, como na verdade eles procuram levar a discussão política de uma maneira muito simplória, né? Ou você me ama ou você me odeia, como se isso tivesse, né, sentido se fazer, já que a política é a partir dela que você vai transformar a sociedade, que você vai gerar oportunidade para que as pessoas efetivamente possam ter uma qualidade e uma condição de vida melhor. Então eu acho que eles serão pautados pelo esse outro sentimento. E daí eu acredito que eles terão muita dificuldade, porque eles tiveram toda a oportunidade de apresentar algo novo e nunca o fizeram. Quando você recebe, eu recebi recentemente uma pesquisa de avaliação do atual governo e do governo passado. E nos 10 principais pontos, você não tem quase nenhum ponto que você diga isso foi determinante para o desenvolvimento da cidade. Nos 10 principais pontos. Então isso mostra a escassez, a pobreza de plataforma do governo que passou, como do atual governo, do ponto de vista de perspectiva que a cidade precisa ter com relação ao desenvolvimento. Campina Grande, ela está perdendo uma coisa que a gente não poderia, nem o prefeito teria o direito de fazer com que a cidade perdesse. É a vocação, por exemplo, no setor de tecnologia. Nós estamos perdendo uma coisa que poderia transformar a economia da cidade de Campina Grande se Campina Grande tivesse procurado, não é, atrair empresas e criado um arranjo produtivo do setor da industrialização de produtos que exige alta tecnologia. Nós temos uma mão de obra muito boa, que é formada na cidade, mas essa mão de obra para trabalhar tem que ir embora da cidade de Campina Grande. Tem uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes. Em 2014, a cidade exportou em tecnologia de produtos lá industrializados algo em torno de 3,5 bilhões de reais. Esse tipo de atividade poderia muito bem estar hoje sendo trabalhado em Campina Grande. Não se discute esse tipo de coisa em Campina Grande. Então não dá para a gente acreditar que a cidade vai querer a vida inteira ficar preso a essa história do rame-rame, do amarelo, do vermelho. A gente tem que pensar grande, tem que pensar a cidade para frente. Não dá para a gente continuar convivendo dessa forma. Então eu tenho certeza que nós teremos um desenho, um contorno, um comportamento, uma cobrança do eleitor diferente esse ano em relação ao que se tinha no passado. Arthur Almeida, pré-candidato a prefeito pelo PPS de Campina Grande, presidente da CDL da cidade, obrigado pela presença aqui no Mais PB. Eu que agradeço a você, a todos que tiveram a oportunidade de nos assistir. Muito obrigado, grande abraço.